Paz seja em vosso espírito. Gostaria de explanar de forma muito clara as observações sobre o significado do termo igreja e também clarear as ideias fundamentais do que realmente rege o conceito básico do que estabeleceu o Eterno e o Santo Messias, os benditos. Saiba que tenho pesquisado em mais de uma Bíblia ou biblioteca de livros sagrados com traduções diferenciadas, o que nos mostra que devemos repensar o conceito de escritos infalíveis e sem erros, pois já encontrei diversos. Por conta disso, passei a clamar ao Pai e ao Messias por esclarecimento e sabedoria, pois como ter certeza que posso me basear em escritos que não são fiéis à verdade? Ele, o Pai Santíssimo, me mostrou que devo confiar no Espírito da Verdade, este que é citado pelo Messias e que estava nele. Me falando isto, estes me deram a certeza de aço, como indicou neste texto: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, de 14 a 17. Agora vamos refletir sobre o termo igreja, termo que surge a partir dos evangelhos e não é citado na Antiga Aliança ou Antigo Testamento. Mas aí te pergunto, está correto? O plano de salvação que o Eterno estabeleceu não comporta os que existiram anteriores à vinda do príncipe, o Messias de Israel? Os que ouvia da promessa que lhes era revelada, que o Eterno suscitaria um concerto, uma nova aliança, e que lhes era revelado ao coração, porque quando Abraão ofereceu o unigênito de Sara, veio a provisão de Adonai ao lhe impedir de dar sequência ao sacrifício e fez uma troca por outro sacrifício de menor valor, ou seja, o carneiro que lhe servira de expiação. Mas o anjo de Adonai lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, de 11 a 14. Após este ato de fé, o sacrifício de animais passou a servir de troca ou expiação, até acontecer o verdadeiro sacrifício que cobriria por completo o pagamento dos pecados de todos os que arrependeram desde o princípio. Caso contrário, o destino dos pecadores seria a morte eterna, separação eterna do Criador. E isso independente de se arrepender ou não. Conseguem enxergar que tem que haver um substituto que paga pelo erro, e esse tem que ser de mesmo tamanho e igualdade, um homem pelos homens. O animal foi somente um penhor. Então a igreja ou congregação do Eterno deu seu início antes mesmo de o Messias vir ao templo de sua carne. Bendito seja sempre o Príncipe Santo. E claro, Abraão e todos nós somos descendentes de do patriarca Noé, dos heróis da fé, mas a linhagem traz outros resgatados, correto? Estes homens que tiveram fé excedente a de Abraão em épocas bem mais remotas, estes que também estão guardados em vida pelos seus testemunhos.
Então, igreja quer dizer congregação, correto? Mas o termo também está relacionado ao templo ou corpo. Sim, templo do Espírito do Pai, junto do Filho, onde faz morada. Veja, disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, de 22 a 23. Vê que o Pai e o Filho fazem morada aos que o amam e guardam as suas palavras, diferente de Pai, Filho e Espírito Santo, correto? E se estamos falando de unidade, ou seja, uma congregação, por que há tantas? E com o termo que caiu no dito popular, placa não salva. Eu lhes pergunto, por que vão as placas das tais igrejas? Pois reflitam sobre esta repreensão dita na carta de Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Judas 1, de 17 a 19. Ora, que espírito não tem lá nas tais igrejas, ou divisões sensuais? O Espírito da verdade, pois o mundo se perfaz lá dentro. Já ouviram o termo dividir para conquistar? Assim, o adversário dividiu os povos com seu fermento introduzido, que são todas as mentiras e doutrinas marginais à verdade. E aí você vira para mim e diz: mas tem manifestações do Espírito lá, e tem profecias. Como diz os Escritos, e com verdade, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, de 10 a 11. O que tem lá é a Bíblia na mão dos intérpretes da mentira, do espírito do erro, os que vivem torcendo a verdade. Kefa, ou o apóstolo Pedro, não nos alerta sobre este fato? Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, de 14 a 16. Veja que estão estes afirmando que haverá um arrebatamento da igreja, certo? Pergunto, o prédio onde você congrega vai ser arrebatado com suas fundações de concreto? Porque você não diz erroneamente, isso por ter sido ensinado, claro, que aos domingos vai para a igreja, não é? O templo onde você congrega não é a igreja, nem a casa de Deus. Você, amigo, é a casa de Deus, o templo que ele habita ou quer habitar. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 48 a 49.
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, capítulo 16. Sabendo disso e já tendo consciência das manifestações espirituais, comece a investigar os escritos e a mudar seus conceitos e sair da Babilônia espiritual, esta confusão de línguas que já não tem correção, pois seus soberbos líderes têm problemas graves de consciência. Mas o Espírito diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. E o não revelou o Espírito da verdade ao apóstolo Iohanã, João? Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João 4, de 1 a 4. Eu já disse antes e volto a repetir, afirmando doutrinas que não reconhece que o Messias é um homem, um ser humano, não passa de espírito de engano, como diz o apóstolo Shaul ou Paulo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Este mediador é um ser humano, como eu e você. São doutrinas de mentira que afirmam que ele é um Deus e te faz tornar-se um idólatra, pois lhes propõe adorar a imagem do homem unigênito que Hashem gerou. O único digno de ser adorado é o eterno e santo, bendito seja sempre Kadosh, que é e sempre foi um espírito. E olhe que o homem ou o filho do homem, o Messias de Israel, corrobora a afirmação dizendo: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. E já outros disseram que após sua morte e ressurreição passou a ser um Deus, por ser glorificado, mas também este mesmo Messias ressurreto diz, afirmando aos seus discípulos como segue. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Lucas 24, 38 a 40. Após a minha conversão, eu frequentava a tal igreja. Nada contra quem frequenta e se sente bem com a mornidão, mas veja o que fizeram no dia em que um certo pregador iniciou sua mensagem falando de assuntos relacionados ao livro das Revelações ou Apocalipse. Eu fui batizado com fogo naquele momento e gritava pela glória e majestade do grande espírito de Elias que adentrara meu templo. E uma nécia, por ser mal instruída, coloca a sua mão em minha cabeça para tentar expulsar o espírito como se fosse um demônio. Meu pai, como? E não contentes, esses mesmos tempos depois vieram em minha casa para trazer suas mensagens mornas. E outra, tentar me limpar do espírito do pai. Ai, essas crianças! Então o espírito me tomou. Vamos entrar na brincadeira.
Deitei-me no chão enquanto tentavam expulsá-lo. Vem a ignorância por falta de se aplicar ao conhecimento, não os culpo, mas sim esses doutrinadores da mentira, e não os coitados seres humanos cativos, mas os espíritos que sobre eles se assentam. Ora, esses são problemas. Tomam forma e fazem o seu propósito por permissão de Hashem. O Pai se ria dentro de mim. E para quem acha que Hashem, o Pai, não tem senso de humor, para que saibam, foram muitas as vezes que me fez rir e me alegrar diante de tanto caos e tristeza neste mundo. Veja o olhar dele quando o seu filho era martirizado, não porque não tem misericórdia, mas porque sabe o que iria devolver quando condenar e se livrar destes maus. Veja, por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Adonai e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. Adonai zombará deles. Salmo 2, de 1 a 5. O Pai, olhando os povos cumprir o seu propósito de matar o ungido, o Messias, ria-se deles. Depois, o Messias, estava lá, de pé, novamente, ressurreto, homem com sangue espiritual, vida espiritual, o grande e bendito anjo do concerto, o que não é só para se compreender, é também para se aceitar. Amém? O conselho de Judas pelo Espírito para quem está descontente e sabe que tem algo errado no meio destas placas ou igrejas, ou melhor, divisões sensuais, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito do Santo, conservais a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Judas 1, de 20 a 25. Nesse trecho em que ele fala apiedando de alguns que estão na dúvida e possivelmente arrebatá-los do fogo, enfatizo repetindo, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Saiba que, curiosamente, roupa ou a veste da carne é a pele humana. A mancha pode, e estou conjecturando, mas não afirmando, que tudo que contamina, como tatuagens, pinturas, coisas para despertar o desejo ao pecado nestes tempos e que se difundiu muito, podem ser o objeto da previsão do Espírito. E veja o que diz um mandamento no livro de Levíticos: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou Adonai. Levíticos 19, 28. Ora, o corpo humano não deve ser profanado e não é de nossa posse, mas pertence ao Rei dos céus. Se tu és um servo da verdade, tem que estar sempre consciente destes mandamentos e respeitá-lo em temor. Se tens em seu corpo tatuagens, o que presenciei que se tornaram uma prática comum até aos congregados no meio das tais igrejas, mesmo aos ditos revelados, os incautos, por não haver instrução, pensem e digam se não tem fundamento. Não deixe prosperar tal ação e orem ao Pai para que lhe dê direção do que deves fazer com isto. Talvez diga para proceder em limpar as manchas, ou talvez não posso afirmar.
Mas agora segue o raciocínio de que o Messias, o instrumento que Adonai usou para a salvação, esse mesmo que nos chama aos que forem eleitos para ser seus irmãos iguais. E que se fosse ele um Deus, então seríamos nós também deuses, correto? Mas claro que posso, no abrir da minha boca, afirmar: eu sou Deus, mas isso não significa que por ser um representante legal do Deus Todo-Poderoso, bendito seja sempre seu trono de glória, que eu sou a pessoa do Espírito, correto? Porque quando ele decretou que Moisés seria Deus e Arão seu profeta, concedendo todo o poder para operar os sinais e prodígio para tirar o povo do Egito, fez que esse varão fosse seu representante legal. Era o Messias para aquela era. Então veja esta declaração: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, Satã, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Hebreus 2, de 11 a 18. Anjos aqui citados, que não podem ser resgatados, são verdadeiramente de Hashem, que passaram para o outro lado, como afirma o conhecimento do irmão do Messias. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1, de 5 a 7. O Messias não veio fundar uma igreja, mas consolidar a existente. Aqui também é citada na carta aos Hebreus como segue: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12, de 22 a 24. Se pesquisares, verás que o Messias pede para o amar, e ele também é um adorador, porque ele adora o Pai e pede para que nós também o adoremos. Se conseguem enxergar e gostam de saber que o Eterno ainda não deixou de levantar os que discordam e quer que não nos amoldemos ao comum, o comum parece fácil, não representa desafio. O desafio real é se opor ao que as grandes massas se deixam levar. Busque ver além.